Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Estou aqui, Júlio César Hidalgo, para mais uma aula do curso à prova. E nesta aula de direito constitucional, vamos abrir as cortinas para apresentar a nossa matéria, que será a organização do Estado. Isso mesmo, a organização do Estado, República Federativa do Brasil. E essa matéria de organização do Estado, começa lá no artigo 18, é muito importante. Quando ela é solicitada em concurso, ela aparece com muita frequência. Vejam, lá no caput, no preâmbulo do artigo 18, diz que a República Federativa do Brasil é formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vejam, esses são chamados entes federativos. Quais são os entes que compõem a federação? Estão todos aí. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aliás, se perguntarem na prova para você se município é ente federativo, é. A Constituição diz que é. Não importa o que diz o A, o B, o C, o D ou o E, o que importa é que a Constituição diz que a organização, tá lá, artigo 18, caput, a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, Distrito Federal e municípios. E olhando para esses aí, olhando para eles, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eu te pergunto o seguinte: quem tem soberania? Olhando aí para os entes da República Federativa do Brasil, olhando para a República Federativa do Brasil e os seus entes, eu pergunto, quem aí tem soberania? Quem aí apresenta a soberania? O que você acha? Se eu tivesse um reloginho, eu colocaria agora para você esse reloginho correndo, para você me dizer quem apresenta, quem tem soberania. Sabe quem tem soberania? Você acha que é a União? Errou. Errou, não é a União. Quem tem soberania, olha só, é a República Federativa do Brasil. Ela é que apresenta, ela é que tem soberania. União, Estados, Distrito Federal e municípios têm apenas e tão somente autonomia. União, Estado, Distrito Federal e municípios têm autonomia. Eles não possuem soberania. Eles possuem apenas autonomia. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Ela é ente soberano. Os outros só têm autonomia. Basicamente, então, qual seria a diferença entre a soberania, que possui a República Federativa do Brasil, e a autonomia, já que o artigo 18 fala que a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Eu vou complementar aqui, ó, todos autônomos nos termos da Constituição. Todos autônomos nos termos da Constituição. A diferença é a seguinte: a soberania, eu diria que tem como característica principal o impedir que uma legislação produzida fora do país seja aplicada nele. Então, a soberania seria essa característica, esse status que um país possui de impedir que um outro país produza a legislação a ser aplicada nele, que um outro país possa fazer algum tipo de intervenção nele. Isso é a soberania. Quem tem isso? O país. A República Federativa do Brasil, essa tem soberania. A República Federativa do Brasil tem soberania. Agora, União, Estado, Distrito Federal e municípios, esses aqui têm autonomia.
autonomia. Esses todos aqui, eles têm autonomia. O que é autonomia? É a liberdade de agir, é a capacidade de agir dentro de certos limites. Isso é autonomia, é a capacidade de agir dentro de determinados limites. Vejam, comparando a ideia de soberania com a ideia de autonomia, soberania é o que tem uma família. Imagina uma família que mora num conjunto habitacional, lá nos apartamentos. A família Silva. A família Silva tem autonomia em relação à família Souza. A família Souza não pode interferir nos assuntos da família Silva. Ponto. Agora, entre os membros da família Silva, nós não temos soberania. Os membros, eles têm autonomia. É isso que os membros têm. Eles têm uma autonomia. Cada um tem uma liberdade de ação dentro de certos limites. É isso a autonomia, é a liberdade de agir dentro de certos limites. Essa é a ideia da autonomia. Então, a liberdade de ação, mas uma liberdade de ação limitada. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles têm uma liberdade de ação, mas é uma liberdade de ação limitada. Limitada por quem? Limitada pela Constituição. Ela é que vai limitar a liberdade de ação da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Ela que será a limitadora dessa liberdade de ação. Vejam, se você for, e nós vamos estudar aqui nessa parte de organização do Estado, nós vamos estudar, por exemplo, vamos estudar o artigo 22 da Constituição Federal. O artigo 22 diz: compete à União legislar privativamente sobre. Compete à União legislar privativamente sobre, quer dizer o quê? Que sobre aqueles assuntos que estão no artigo 22, só a União pode fazer leis. Mas, ao mesmo tempo, nós temos alguns assuntos que são de competência privativa do município. Aqueles assuntos, por exemplo, de interesse local, os assuntos de interesse local são de competência privativa do município. Então veja que a Constituição ela vai estabelecer a autonomia de cada ente federativo, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, para você que vai prestar o concurso, qual é a informação mais importante aqui? Eu diria que a mais importante para você é essa que você está vendo aqui, ó. A diferença entre soberania e autonomia. E saber que soberania só quem possui é a República Federativa do Brasil e que a autonomia quem possui são os entes federativos. União, Estado, Distrito Federal e municípios têm autonomia nos termos da Constituição. Agora que nós já sobrevoamos a República Federativa do Brasil, nós fizemos um reconhecimento aéreo da organização política da República Federativa do Brasil, nós vamos aterrissar o nosso helicóptero do saber e vamos estudar cada um desses entes federativos. Aliás, eu te digo que pela ordem nós vamos estudar primeiro os estados, com as suas características dadas pela Constituição. Depois, nós iremos para o Distrito Federal, depois para os municípios e depois para a União. Então, a ordem ficará assim, para você se organizar. Primeiro, Estado. Segundo, segundo para o município. Terceiro, Distrito Federal. E quarto, União. Essa será a ordem. E por quinto, que não está aparecendo aqui, nós teremos os territórios, mas o território é algo do qual nós vamos falar mais para frente. Por enquanto, vamos aos estados. Vamos estudar os estados membros da federação. Aliás, sabe me dizer quantos estados nós temos? 25, 26, 27, 28. 26. Isso aí. São 26 estados. É possível a criação de um novo estado da federação? O que você acha?
É possível se criar um novo Estado da Federação ou isso fere a indissolubilidade, o pacto federativo previsto lá no caput do artigo 1º? Não, não fere nada. Lógico que é possível criar novos estados da federação. Afinal, o tio, eu sou da época que nós tínhamos 21 estados, sabia disso? Na época que eu era criança, que eu estava na escola, o que não era estado? Tocantins não existia, Tocantins não era estado. Mato Grosso do Sul não era estado. Na época que eu comecei na escola, Mato Grosso do Sul não era estado. Nem era estado Roraima, nem era estado Rondônia e nem era estado Amapá. Então eu aprendi na escola que nós tínhamos 21 estados. Hoje nós temos 26. Esses 5 não eram estados. Olha só. Pois é. Então, os estados, é possível a criação de novos estados? É. Mas para isso precisamos fazer o quê? Para a criação de novos estados, precisamos fazer um plebiscito. Um plebiscito. Artigo 18, parágrafo 3º, prevê a realização de um plebiscito para a criação de um novo estado da federação. Então, nós iremos consultar a população, os eleitores. Na verdade, quando a gente fala população, são os eleitores, tem que ter listamento eleitoral, tem que estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, são os eleitores daquele estado. Eles serão consultados. E neste plebiscito realizado aos eleitores do estado, os eleitores podem dizer o quê? Não. Nós não queremos a criação do novo estado. E se os eleitores disserem não, eu vou te dizer uma coisa, ó. Morreu aqui o processo de criação de um novo estado. Está morto e enterrado o processo de criação do novo estado. Agora, e se a população disser sim? A população disse sim, disse, nossa, mas que ideia maravilhosa, nós queremos este novo estado da federação. Que espetáculo vai ser esse novo estado da federação? Nesse caso, já está criado um novo estado porque a população aprovou? Resposta? Ainda não. Porque, na verdade, se a população disser sim, nós vamos para a segunda fase do processo de criação do estado. E que fase é essa? Bom, aí nós teremos ainda a necessidade de aprovar uma lei complementar. Aí temos que aprovar... Deixa eu passar esse sim para cima. Esse sim ficou meio aqui em cima da lei complementar, pode estar te atrapalhando. Então está aqui o sim. Nós temos a necessidade de aprovar uma lei complementar. Então do sim viria aqui para a lei complementar. Lei complementar essa que deverá ser feita por quem? Pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional, você sabe, né? Vou até desenhar aqui, ó. Pratinho para cima é a Câmara, pratinho para baixo é o Senado. Teria que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Hidalgo, e se o Congresso não aprovar a lei complementar? Bom, se o Congresso não aprovar a lei complementar, aí também o projeto de criação aí do Estado naufraga, falece, morre enterrado. Quer dizer que é possível que a população diga sim? A população disse sim no plebiscito. Ela disse sim no plebiscito. Peraí, calma. Por enquanto ainda não. Volta aqui. A população disse sim no plebiscito. E se a população disse sim no plebiscito, mas a lei complementar não for aprovada, sinto muito. Realmente o Estado não será criado. Bom, mas vamos prosseguir aí no nosso estudo sobre esse ente federativo chamado Estado. Nós vamos observar que o artigo 25, caput, o preâmbulo do artigo 25, ele dá aos estados autonomia para se auto-organizarem. Então, os estados brasileiros eles têm autonomia para se auto-organizarem. Nessa autonomia de auto-organização do estado, nós vamos ver que os estados eles podem editar uma Constituição estadual. Na verdade, todos os estados brasileiros, todos os 26 estados brasileiros têm a sua própria Constituição. Você sabia disso? Todos os estados brasileiros têm a sua própria Constituição.
a Constituição do Estado. Então, Bahia tem sua Constituição, o Pará tem sua Constituição, Amazonas tem sua Constituição, o Acre tem sua Constituição e assim por diante. Nós temos 26 Constituições estaduais, além da Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, que é essa que nós estamos estudando agora. Então, os estados eles vão se organizar pelas constituições estaduais e também vão se organizar, obviamente, pelas leis estaduais. Então, os estados também vão poder legislam por meio da sua Assembleia Legislativa, né? Quem faz essa lei estadual, quem faz essas leis estaduais é a Assembleia, vou escrever aqui um pouco pequeno para poder, é a Assembleia Legislativa, é ela que vai fazer essas leis estaduais. Lógico que tanto a Constituição do Estado quanto as leis estaduais, elas não podem contrariar o que determina a Constituição Federal. Então, tanto a Constituição Estadual quanto a lei estadual, elas estão subordinadas ao que determina a Constituição Estadual. Devem ser feitas de maneira a respeitarem o disposto na Constituição Federal. E algumas coisas, então, sobre os estados, por exemplo, sobre o seu poder executivo e o seu poder legislativo, já estão dispostas na Constituição Federal. Por exemplo, em relação aos mandatos dos governadores, bom, até dos deputados também. Vamos falar então um pouco do que tem lá na Constituição sobre os governadores. Os governadores do estado. Nós temos principalmente as regras básicas de eleição dos governadores estaduais. Por exemplo, o primeiro turno. A eleição para primeiro turno. Você sabe em que dia? Sabe me dizer em que dia ocorre a eleição para governador em primeiro turno? Sabe que dia que é feita essa eleição? Os mais velhos, talvez se você perguntar isso, os mais velhos vão dizer 15 de novembro, 3 de outubro. Não. A eleição para primeiro turno, ela ocorre no primeiro domingo de outubro. Isso mesmo. A eleição para primeiro turno, ela vai ocorrer no primeiro domingo de outubro. Por motivos religiosos. O primeiro turno da eleição ocorre no primeiro domingo de outubro. Hidalgo, por que por motivos religiosos? Eu te conto, eu já era professor de Direito Constitucional em 1996, 97, 98, por isso eu me lembro muito bem quando houve essa mudança. Acontece que, até a eleição de 1996, o dia da votação era o dia 3 de outubro. Na verdade, se você voltar muito lá para trás, era 15 de novembro. E se você voltar mais para trás, ainda era 3 de outubro. Mas lá em 96, a eleição ocorreu dia 3 de outubro. Porque era assim que vinha sendo feito. Tudo bem. Não importava o dia da semana que caísse, era dia 3 de outubro. Só que o dia 3 de outubro de 1998, dia 3 de outubro de 1998, caía no sábado. E como tem muitas religiões em que os seus adeptos, os seus seguidores não podem realizar nenhuma atividade aos sábados, o Congresso entendeu melhor para não prejudicar essas pessoas, para não tirar delas o seu direito de exercer aí a cidadania do voto, o Congresso entendeu por mudar o dia da eleição sempre para o primeiro domingo de outubro. Assim, a eleição de 1998, que deveria ter sido feita no dia 3 de outubro, seguindo a regra antiga, com a alteração da Constituição, passou a ser feita no primeiro domingo já de outubro. Isso no primeiro turno. O segundo turno, se houver, será realizado... vamos corrigir isso aqui, ó. Não é segundo, né? Não, vamos corrigir isso aqui, ó. É último domingo de outubro. Então, o segundo turno, se houver, será realizado no último domingo de outubro. Essa é a regra. Primeiro turno, primeiro domingo de outubro. Segundo turno, se houver, e aí temos que colocar aqui uma interrogação, ó. Se houver. Tá? A gente não sabe se vai acontecer o segundo turno,
Por que não sabe se vai acontecer segundo turno, Hidalgo? Porque o segundo turno para governador só ocorre quando nenhum dos candidatos obtém a maioria dos votos válidos. O segundo turno para governador ele só vai acontecer se nenhum dos candidatos obtém a maioria dos votos válidos. Aí sim ocorre o segundo turno para governador. Se não, isso não vai acontecer. Então, por exemplo, e olha, lembrando, hein? Voto válido é a maioria. Voto válido, tá? Eu vou contar a maioria dos votos, mas não vou contar os brancos e nulos. Então, votos válidos são os votos dados, descontados os brancos e nulos. Então, se um dos candidatos consegue a maioria dos votos válidos, você não tem segundo turno. Agora, se isso não acontece, se um candidato, por exemplo, tem 30%, sei lá, vamos colocar aqui, tá? Se um candidato tem 30% dos votos, o outro tem 40% dos votos válidos, e o outro tem 30%, nós vamos ter que fazer segundo turno. Por quê? Porque, vejam, o que legitima um governante em uma democracia, que é o nosso caso, é ele ser escolhido pela maioria das pessoas. Não é assim numa democracia? Não é decisão da maioria? Alguém já disse antes de mim que a democracia é a ditadura da maioria. Na democracia, a maioria manda e a minoria obedece. Só que se você olhar aqui para esses 30%, 40% e 30% que estão aqui, ó, ninguém obteve a maioria. Então, o que vai acontecer? Os dois candidatos mais votados irão para o segundo turno. Porque tendo dois candidatos no segundo turno, um deles vai conseguir a maioria. E aí sim será um governante legitimado pela escolha da maioria. Mas Hidalgo, e se empatar? Aí se empatar, o candidato com mais idade é considerado eleito, tá? Então, o segundo turno, se houver, será realizado no último domingo de outubro. Essa é a regra. Outra regra sobre o governador, que está disciplinado lá na Constituição Federal e que a Constituição Estadual deve obrigatoriamente obedecer, é que a posse ocorre em 1º de janeiro do ano seguinte ao ano da eleição. Então, 1º de janeiro do ano subsequente ao ano da eleição. E a partir daí, o governador terá um mandato de 4 anos. Agora, isso que você está vendo aí, tá? Que está aqui nesse quadradinho amarelo, essas regras de eleição estão dentro desse quadradinho amarelo. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Você sabe me dizer quando ocorre a eleição para presidente da República? Que dia que ocorre a eleição para presidente da República? A eleição para presidente da República, o primeiro turno ocorre no 1º domingo de outubro. O segundo turno ocorre no último domingo de outubro. A posse em 1º de janeiro. E o mandato será de 4 anos. É assim que funciona a eleição para presidente da República. Na verdade, as regras aí para a eleição do presidente da República são as mesmas regras para a eleição de governador. E prefeito? Você sabe quando ocorre a eleição para prefeito? Adivinha. Primeiro turno, 1º domingo de outubro. Segundo turno, último domingo de outubro. Posse em 1º de janeiro e mandato de 4 anos. Então, a eleição para prefeito, as regras aí, pelo menos estas regras de eleição para prefeito, seguem as regras de eleição para governador. Então, aprendeu isso aí que está no quadrinho, amarelinho, para governador, também aprendeu para presidente da República e também aprendeu para prefeito. Só um detalhe, nem todos os municípios nós temos eleição em segundo turno para prefeito. Não será em todos os municípios que isso vai ocorrer, tá? Na verdade, só ocorre segundo turno no caso de município. Olha, eu vou ser bem claro que no caso de municípios, se quiser fazer uma observação aí, um OBS, no caso de município, e só no caso de município, segundo turno, somente
nos municípios com mais de 200 mil eleitores. E vejam, são 200 mil eleitores, tá? Não são 200 mil habitantes. Então, para que ocorra segundo turno em um município, obrigatoriamente, esse município deve ter mais de 200 mil eleitores. Então, não são todos os municípios onde nós teremos segundo turno. Em alguns municípios nós não teremos segundo turno. Ainda que um dos candidatos não obtenha a maioria dos votos, se aquele município não tem 200 mil eleitores, nós não temos segundo turno e o candidato será eleito pelos votos que ele obteve mesmo já em primeiro turno. Guarda isso? Ótimo. Deixa eu apagar aqui todas essas informações que eu acabei colocando a mais aqui para você. Vou apagar tudo isso aqui. E a Constituição também disciplina não só o Poder Executivo, como ela disciplina também o Poder Legislativo, dizendo que ele será exercido pelos deputados estaduais que terão um mandato de 4 anos. Agora, esses deputados estaduais que terão um mandato de 4 anos, como é que é definido o número de deputados estaduais? Na verdade, o número de deputados estaduais, deixa eu colocar aqui, deixa eu aumentar isso aqui, vai. É em razão dos deputados federais. E esses são definidos em razão da população. Como assim, Hidalgo? Quer dizer o seguinte, o número de deputados estaduais, ele vai depender do número de deputados federais. Quanto mais deputados federais, mais deputados estaduais. E quanto mais população, mais deputados federais. Essa é a ideia. Essa é a ideia do número de deputados estaduais. Isso está no caput, no preâmbulo do artigo 27 da Constituição. Então, se você vai no preâmbulo do artigo 27 da Constituição, você vai perceber que o número de deputados estaduais depende do número de deputados federais. Quanto mais deputados federais, mais deputados estaduais. Essa é a ideia. Quanto mais deputados federais, mais deputados estaduais. E, vou até apagar aqui de novo para grifar de novo. Quanto mais deputados estaduais, quanto mais deputados federais, mais deputados estaduais. E quanto mais população, mais deputados federais. Ok? Tudo bem? E aqui encerramos nossa aula de Direito Constitucional para o curso à prova. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos.